Um pouquinho para vocês sobre louça e porcelana. Vocês estão vendo aqui do lado que eu tenho umas pecinhas que eu quero mostrar para vocês. Mas eu sei que tem dúvida de muitos clientes sobre a diferença da louça e da porcelana. Até fiz um quadrinho aqui, depois eu posso até deixar para vocês, deixar tudo organizadinho para vocês poderem entender qual que é a diferença de louça e porcelana. Às vezes as pessoas me perguntam, é porcelana? É faiança? É louça? Então eu sei que isso é uma dúvida que atinge todo mundo. Vamos esclarecer aqui. Como eu falei para vocês, eu sou de Porto Ferreira, eu nasci no meio da cerâmica, vou falar um pouquinho também da cidade e vou esclarecer algumas dúvidas. Se vocês tiverem outra dúvida que eu não falar aqui, me manda no direct que eu vou esclarecer para vocês. Vamos falar um pouquinho da porcelana e da louça. A porcelana, ela surgiu na China. A louça, a gente tem notícias dela na pré-história, no campo neolítico, que as pessoas utilizavam o barro para produzir os pratos, armazenar água nos jarros. Quando que essa louça, ela apareceu, essa fabricação? A gente tem indícios que em Portugal, principalmente, numa cidadezinha chamada Alcobaça, se eu não me engano, que as primeiras fábricas surgiram, foi lá em Portugal. Então, quando você fala louça, pensa assim, Portugal. Quando falar porcelana, você pensa em China. A diferença entre elas é a composição. O que a gente tem na louça? Até coloquei aqui pra vocês, ó, não vai dar pra colocar, mas eu faço um quadrinho depois pra vocês. Na louça, a gente tem argila, a gente tem dolomita, a gente tem a sílica e a gente tem o feldspato. Na porcelana, a gente também tem argila, a gente também tem o feldspato, só que a gente tem o cáulio, 40% de cáulio. Argila, pouquinho, 10%. O quartzo, 1/4. E o feldspato, 1/4. Então, a gente percebe que tem uma diferençazinha na composição. Essa diferença na composição vai levar a uma diferença na peça. Aqui eu vou mostrar para vocês a louça e a porcelana. A louça, ela passa pelo processo de esmaltação. Lembra que eu comentei com vocês sobre a louça craquelar? Ela tem um esmaltezinho. Então, a louça que não é o biscoito, que não é aquela parte crua, que seria o barro, lembra do filtro de barro? Seria mais ou menos a louça crua. Ele passa, a gente tem uma maquininha lá em que ela passa no esmalte, que seria parecido com o esmalte da unha. Então, essa que vai levar uma diferença da louça para a porcelana. E o forno da louça, ela varia de 900 a 1280 graus. Na porcelana, já é uma temperatura alta, 1260. O que acontece? Esse esmalte que a gente tem na louça, por exemplo, nessa daqui, ó, ele não firma com a massa. Então, ele forma uma camadazinha, uma casquinha de ovo. Então, essa é uma diferença para vocês diferenciarem a louça e a porcelana. Nisso, a gente vai ter uma diferença na resistência. Na louça, a resistência é menor e a resistência da porcelana é maior. Na porosidade, na cerâmica, na louça, a gente consegue fazer desenhos, a gente consegue pintar com óxidos, com as tintas. Lembra que eu comentei com vocês que meu pai, ele não pôde mais ficar na fábrica? Ele teve que sair da fábrica devido a isso. Lá na fábrica, a gente tem muitos materiais, a dolomita, que é um pó que deixa tudo branco. Na hora de fazer a peça, que ela sai crua, é um processo bem artesanal. Eles lixam, eles esponjam com água mesmo, pega aquelas esponjas e vai esponjando, colocando na peça. Então isso tudo causa muito pó. O processo da porcelana, ele já é um pouco mais automatizado, não é tão artesanal como a gente tem na louça. Então, a porosidade, devido a esses poros que a gente tem na louça, a gente consegue pintar. Sabe aquelas pinturas lindas? A gente consegue, as cores também, a gente tem as cores maravilhosas, azul, verde, amarelo, então a gente tem louça de tudo quanto é cor. Já na porcelana, que eu falei pra vocês, ela não tem porosidade, então é muito mais difícil a gente conseguir ela colorida. Então eu falei do craquelar, falei do forno, nem a porcelana e nem a louça, ela vai diretamente na chama, no fogo, tá? Então assim, a louça, ela vai usar o forno, você usa a louça no forno para gratinar.
Como a porcelana tem o cáulio, ele tem já uma composição, uma argila refratária que pode ir ao forno. No fogo, gente, nenhuma, nem porcelana e nem louça, não põe diretamente. Porque o que vai acontecer aqui no fundinho dela? Aquela chama, aquelas fagulhas, vai estragar toda a sua porcelana, a sua louça, vai ficar muito feia. Vamos falar de Porto Ferreira. Porto Ferreira é a cidade da cerâmica artística. Quando que começou lá? 1921, quando os imigrantes italianos começaram a ir para Porto Ferreira. Lembra que eu falei para vocês que meu avô adquiriu a fábrica na década de 70? Então, na década de 70, muitas pessoas viram que estavam dando certo, que Porto Ferreira é uma cidadezinha pequena. Se eu não me engano, em 2010 tinha 50 mil habitantes em Porto Ferreira. Então, assim, do que as pessoas viviam lá? Viviam da fábrica, eram ceramistas. Então, meu avô adquiriu a fábrica na década de 70. Na década de 80, gente, foi o boom, foi a febre do ouro em Porto Ferreira. Maioria era tudo ceramista, ou trabalhava na cerâmica, ou montou uma cerâmica. E em 1986, lá em Porto Ferreira, tinham mais de 108 fábricas cadastradas lá na prefeitura. Mas assim, estima-se que mais ou menos 250 indústrias tinham espalhado, porque vocês sabem, tem também aquelas não oficiais. E nisso a gente teve as revistas. Lembra que eu comentei com vocês? Muitos clientes nossos falaram, gente, eu vendia revista, eu tinha revista. Então, cada fábrica fazia as lâminas de revista com as suas peças, produziam uma vez por ano, tá? Não é igual às feiras aqui, não, que a gente tem feira 2 vezes e todo ano eles tinham que fazer lançamento. O custo da lâmina era muito caro, porque você pagava fotógrafo, tudo. Então, todo ano a gente tinha uma coleção nova das peças. E aí, cada fábrica tinha e mandava para os distribuidores. Falei pra vocês que na década de 80, meu pai não pôde mais trabalhar com a cerâmica e a gente veio pra Goiânia. E aí a gente passou a ser distribuidor de louça. Por isso que a loja chama RB Distribuidora de Louça. A gente trabalhava com inúmeras fábricas em Porto Ferreira. Nosso catálogo na época, gente, era dessa grossura, olha. Eu lembro que eu montava as revistas, a gente botava numa mesa assim, um montinho com as lâminas de cada revista. E ia juntando, formando para as revendedoras venderem. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês também que o comércio ele é ingrato, é injusto, que as mudanças econômicas atrapalham tudo? Foi na década de 90 a 92, no Plano Collor. Plano Collor, todo mundo sabe o que aconteceu, veio, as fábricas começaram, olha, muitas fábricas fecharam nessa época. Foi na época que eu falei para vocês, do 1,99, que teve aquela invasão de produtos importados para cá. E aí o mercado foi tomado por produtos asiáticos. E o que aconteceu com a nossa louça, gente? Não deu conta de concorrer. Porque é caro, o ceramista ele tem um salário diferenciado, teve aquela mudança econômica, eles congelaram a poupança, então assim, as fábricas não conseguiram. Então, desde a década de 90, a gente está tendo uma diminuição nas fábricas em Porto Ferreira, mas graças a Deus, muitas estão lá inovando, fazendo coisas diferentes, trazendo produtos novos, então assim, espero que continue, porque eu amo muito Porto Ferreira, é uma cidade linda. Se alguém de repente for para lá e quiser alguma dica, tem um monte de parente meu que tem restaurante, tem a Dondela lá em Porto Ferreira, um restaurante da minha prima, super gostoso, tem sorveteria, então assim,